Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma gravação do Hobbycast, o Hobbycast número 3. E hoje, um dia muito importante, e a gente vai falar sobre um assunto específico, o que, na minha opinião, é o julgamento mais importante para a comunidade autista do Brasil. Então, a gente vai tratar hoje sobre o julgamento do STJ, do tema repetitivo 1295. Daqui a pouco a gente explica sobre eles. E para falar sobre esse tema, eu trouxe. Deixa eu começar naturalmente apresentando minha digníssima esposa, minha amada Renata Portela de Araújo Menezes, mãe atípica, minha esposa, mãe das minhas filhas, presidente do Instituto Isabela Menezes, e está aqui representando as famílias atípicas para falar o medo que as famílias estão a respeito desse julgamento. Do meu lado direito está a doutora Fabiana Arnoldi, advogada, minha amiga, minha sócia, e está comigo nessa batalha aí em prol da comunidade autista, o que? Mais de 10 anos, né, Fábio? Por aí. Mais de 10 anos, sem dúvida. E também do meu lado esquerdo, estreando aqui hoje no Hobbycast, doutora Stephanie, advogada, especialista em direito de saúde, compondo o nosso escritório também há mais... Há quanto tempo o Stephanie está com a gente? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, mas já ganhando e galgando cada vez mais importância dentro do escritório. E num tema tão importante como hoje, a gente trouxe ela porque ela tem um conhecimento muito grande na área do direito de saúde, assim como no direito processual, e vai ajudar a gente aqui nesse debate técnico a respeito do assunto. Então é isso, vamos lá. Vamos então passando a palavra às minhas convidadas, e assim como eu apresentei, eu vou começar passando a palavra para Renata, a respeito, que você se apresente, que você fale um pouco de você, e depois a gente vai falar sobre o tema do episódio. Prazer para todo mundo que está me vendo. Sou Renata Menezes, mãe de Luísa, de Isabela, esposa de Robson, e a gente tem o Instituto Isabela Menezes há um pouquinho mais que 1 ano. Eu estou representando as mães aqui vestida de preto, porque vai ser a cor da nossa mobilização agora em maio. Então, todas de preto, todos e todas de preto na rua, e eu vim participar para tirar as dúvidas que, como mãe, eu tenho várias, né? E também como cidadã. Por quê? Porque eu entendo que quando a gente mexe no rol da ANS, não prejudica só quem usa plano de saúde, mas quem usa o SUS também. Então, eu vou fazendo algumas perguntas que sejam mais normais para as mães, tentando tirar um pouquinho do juridiquês aqui do grupo. Maravilha. Agora, vamos passar a palavra para se apresentar e falar um pouco de si e um pouco do que veio fazer aqui minha amiga e minha sócia, Fabiana Arnoldi. Então, né, são muitos anos aí de estrada e feliz em poder estar aqui contribuindo, né, com tantas famílias. Eu sou sócia de Robson, sou responsável pelo núcleo de saúde, né, e com mais especificidade aí, auxiliando, né, tantas famílias que estão em busca de tratamento para crianças, enfim, para autistas de um modo geral. E muitas dúvidas têm surgido no escritório, não é? Dada a importância deste julgamento agora no STJ, que a gente vai conversar aqui largamente, não é? Então, feliz em poder contribuir com esses esclarecimentos. Complementando, Fabi coordena o núcleo autismo do escritório, que hoje compõe mais de 2.000 famílias sendo acompanhada pelo núcleo autismo e sob a sua coordenação. É importante sempre falar isso. Agora, passando a palavra para a doutora Stephanie. Fala um pouquinho aí, Stephanie, sobre si, sobre sua história no escritório, o que você veio fazer aqui conosco. Olá, pessoal. Eu entrei no escritório há 1 ano e 3 meses, estava ali naquela parte da redação, das pesquisas dos temas, que a gente podia trazer de novo. Hoje eu fico na parte de coordenação mais focada em saúde geral, mas também com apoio muito forte na parte de autismo. O que a gente está fazendo aqui é muito importante, porque a gente vai trazer para vocês um pouquinho dos reflexos. Se fala muito hoje na internet que vai ter o julgamento sobre o que é o rol, mas não as consequências propriamente ditas, quais serão os reflexos dela e qual é a principal coisa que a gente pode fazer nesse momento, que é movimentar, que é informar. Informação é poder, então não deixa de ser um privilégio estar aqui hoje. Maravilha, maravilha. Seja bem-vinda, Stephanie. Muito obrigado, meninas, pela apresentação de vocês. E vamos lá, vamos tocar. Gente, seguinte, que diabos é esse julgamento do STJ?
E o que diabos está falando tanto, que é muito importante, eu acho que é até um tema, eu vou até pegar um pouco vocês de surpresa, porque não tá no roteiro inicial, a gente não tinha lembrado de falar sobre isso, porque está todo mundo postando como o julgamento do rol taxativo para o TEA. Que é muito, assim, tá todo mundo, todas as postagens, inclusive o próprio abaixo-assinado que está rodando, né? Contra o rol taxativo para o TEA. Eu acho muito importante a gente, aí, diante disso, a gente começar a falar o que é esse julgamento. Então, gente, vamos lá. Eu quero falar de forma logo técnica, e eu vou ler aqui, eu faço questão de ler, a gente leu isso hoje de manhã juntos, o que é que fala o voto do relator do STJ que pediu a afetação nesse julgamento e nesse processo. O que é pedir a afetação? É no momento em que ele vai dizer, esse processo aqui, ele é relacionado a uma demanda repetitiva e ele vai precisar ser julgado para unificar o entendimento sobre esse tema. Então, para isso, o ministro dá o voto dirigido à presidência do tribunal, dizendo, olha, esse tema aqui está sendo discutido no tribunal centenas de vezes e é importante que o tribunal unifique seu entendimento. Então, o nome do ministro, não lembro aqui qual é o nome do ministro, deixa eu descer aqui que tem aqui anotado. Ministro Antônio Carlos Ferreira, que é o relator, que proferiu o voto pedindo a afetação no processo, ele determinou que é o seguinte, o julgamento vai prever a possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento. No voto, inclusive, ele explica que o autismo está dentro dessa nomenclatura que ele incluiu como transtorno global de desenvolvimento. Então, resumo da obra. O julgamento vai versar sobre isso. Basicamente, o STJ vai dizer se o plano de saúde tem a obrigação de custear o tratamento e qual o tratamento que tem a obrigação de custear. Basicamente é isso, não é isso, meninas? Exatamente. Que é o que Exato, né? Que é o que hoje muito se discute, se o que está prescrito no laudo médico deve ser coberto na íntegra, não é? E aí esse julgamento traz justamente essa possibilidade ou não dessa mitigação, disso ser excluído ou reduzido. E essa é a preocupação generalizada das famílias, não é? E eu acho importante esclarecer o porquê disso. Em casos como o de Pernambuco, a gente tem o IAC do autismo, publicamente conhecido assim, e depois o Dr. Robson vai esclarecer um pouco sobre essa demanda, mas o porquê dessa afetação? A gente vinha dentro de um contexto no Brasil que em vários tribunais, algumas famílias tinham decisões favoráveis e outras não tinham decisões favoráveis. E essas demandas iam subindo para os tribunais superiores sem um entendimento uniforme. Então é isso, é a gente garantir a todos o que é que vai ser a base legal do entendimento. Dúvidas com relação a isso já? Então, lógico. Primeira coisa, a gente teve há alguns anos a mobilização em relação a não ao rol taxativo, o rol taxativo mata. E agora é só para o TEA. Só autismo, só transtorno global do desenvolvimento. Né? Qual o X da questão ali? Ali, naquele ano de 2023, o que foi decidido... Não. 2022. Agosto de 2022. O que foi decidido é se o rol da ANS ele seria taxativo ou exemplificativo. Bora explicar rapidinho do que se trata taxativo e exemplificativo. O rol da ANS, que é a resolução normativa 46165 de 2021 da ANS, ali constam quais os procedimentos clínicos, medicamentosos, cirúrgicos e terapêuticos que os planos de saúde são obrigados a custear. Então, quem defende que o plano de saúde, que o rol da ANS ele é taxativo, defende que o plano de saúde só tem a obrigação de custear aquilo que está no rol. Qualquer outro tratamento que seja prescrito pelo médico, que não esteja prescrito no rol da ANS, não tem obrigatoriedade de cumprir. Isso é quem defende o rol taxativo. O rol exemplificativo, quem defende o rol exemplificativo diz que o rol ele é meramente uma obrigação mínima. Mas se existir uma prescrição médica de um tratamento com embasamento científico, esse tratamento deve ser coberto pelo plano de saúde, mesmo não estando no rol.
Até porque, no caso, não é, do tratamento do autismo, esse tratamento dele deve ser de forma individualizada. Então, ele não é parametrizado para todos os autistas. Então, ele tem que ser feito de forma individualizada. Razão pela qual o laudo ele é tão caso a caso, e digo mais, o próprio laudo ele não é estático. Conforme o autista ele vai se submetendo às consultas, esse laudo ele pode ser revisitado e ele é frequentemente, seja incluindo terapias, excluindo, modificando, né? E é isso, inclusive, que a gente faz questão nas nossas ações de colocar, que julgamento nenhum pode estar distrito a um único laudo, dada a evolutividade mesmo desse tratamento, desse prognóstico. No exemplo de Bela agora, Bela, com 10 anos, depois de mais de 8 anos de terapia, toda a equipe terapêutica de Bela disse: Bela precisa urgentemente iniciar tratamento com fisioterapia. Não foi? A vida toda. Na Nunca verdade, assim. Ela tinha prescrição de psicomotricidade, mas fisioterapia em si não foi? a neuro falava da frouxidão ligamentar, que talvez se tivesse feito algum tipo de exercício antes, mas hoje Bela precisa de fisioterapia, porque ela não tem o controle do tronco dela. Com isso, ela está desenvolvendo medo de altura, de elevador, de escada. Ela não se sente segura. Então, quando ela era pequenininha, isso não incomodava tanto. Mas agora, com 10 anos, 1,60 m, é uma criança que não sobe um elevador. Ela tem que estar agarrada nas pessoas porque ela tem medo. Então, essa é a prova Veja a importância de uma prescrição médica. Isso. Como é que a gente vai tratar todo mundo com base em um rol completamente engessado? E aí, falando grosseiramente, hoje eu estava falando com as minhas seguidoras e eu expliquei bem grosseiramente para elas assim: se no rol está dizendo que o plano de saúde tem a obrigação de cobrir câncer no ovário esquerdo, mas não fala do direito, se o rol vira um rol taxativo e eu tenho câncer no ovário direito, eu vou para a fila do Não vai ter SUS, cobertura contratual. tentar ser tratada no SUS, ou fico milionária para tentar tratar o meu câncer de forma particular do lado direito, porque no rol só tem um lado esquerdo. É mais ou menos isso. De forma Se eles bem... chegam e dizem assim, olha, o ANS diz que o plano de saúde precisa apresentar uma psicóloga, mas não diz que o que o psicólogo do autismo precisa ter de certificação, de especialidade para tratar aquela criança autista, a criança que não fala vai fazer psicanálise, passar 40 minutos numa sala com a psicóloga perguntando e a criança olhando para ela sem falar, porque ela não fala. Então, que é aquela frase que a gente disse, quer que um autista nível 3 de suporte não verbal vai fazer na sala de psicanálise. imagina Isabela todo Qual dia vai ser a troca que vai ter aí nessa sessão de terapia? A psicóloga vai pedir para sair. Só isso. Eu queria fazer um adendo, meninas, a respeito desse assunto, porque Renata trouxe essa dúvida, que foi uma dúvida muito pertinente a respeito lá do julgamento lá atrás do rol taxativo, e eu acho que vale a pena a gente meio que fazer um históricozinho. Teve esse julgamento lá atrás do rol taxativo, o STJ decidiu que o rol da ANS deveria ser taxativo mitigado, que dizia que o rol é taxativo, mas se tiver tratamento com embasamento científico e tiver aprovação no Conitec e tiver aprovação na Anvisa e tiver, porque tudo I, não era ou não, e tiver, não tiver nenhuma outra forma de tratamento dentro do rol que vá salvar aquela vida, e for feito um estudo do juiz com uma junta médica a respeito da importância desse tratamento, pode ser concedido um tratamento fora do rol. Então, assim, era algo que não ia acontecer nunca. Diante desse desespero, toda a comunidade dos usuários de plano de saúde, que hoje representam 1/4 da população nacional, isso é muito importante, você pode falar disso melhor do que eu, até porque você é corretora de seguros, especialista em saúde e vida. Hoje nós temos um número de 58 milhões de brasileiros usuários de planos de saúde e odontologia. Então, equivale ali a mais ou menos 25%. 25%, 1/4 da população, 25% da população. Pode falar. E como mãe e corretora de seguros e vendedora de plano de saúde, o que é que me revolta mais com um julgamento desse? Hoje em dia, os planos de saúde, eles conseguiram criar formas de não aceitar o autista. Então, eu não vou falar o nome dos planos, mas hoje em dia, para uma criança com menos de 11 anos de idade entrar sozinha em um plano de saúde, só tem um no estado de Pernambuco que aceita, com coparticipação para terapias. Um plano nacional imenso parou de vender planos individuais em Recife, em Pernambuco, e o empresarial dele ou é com coparticipação para terapias ou coparticipação para tudo. Tem um outro plano também muito grande aqui, que é assim, a tabela dele está lá escrita.
entrou, precisa de terapia com método e diz os métodos do que as crianças usam no autismo, tem que pagar a coparticipação por cada sessão. Ou seja, coparticipação de 30% de forma ilimitada. E assim, Ou seja, e de forma ilimitada. Então, Exatamente. se eu não tenho autismo, eu entro nesse plano com coparticipação, mas eu tenho uma limitação mensal. Eu posso usar o plano, gastar R$1.000 no plano, eles só vão me cobrar 250. Mas se for uma criança autista, não tem limitador. Então, a mãe vai pagar R$300 no plano por mês, mais 6, 7, 8 mil reais de coparticipação. Então, já existe tudo isso. Ninguém está vendo isso. Eles já estão colocando a corda no pescoço da gente há muito tempo. Eu, como vendedora de plano de saúde, eu me angustio quando uma família atípica vem me procurar, entendeu? Eu fico nervosa. Nos treinamentos dos planos de saúde, os planos mais, que existem vários hoje, dizem assim, se for uma família com uma criança autista, você educadamente indica outro plano, entendeu? E eles tratam, acho que como doença pré-existente. Eles são Também muito é. ignorantes, Na verdade, que é outra coisa, assim, ciência, para né? você ver como eles estão tão preocupados com o bolso. Eles não estudam. Eu já tive em treinamentos de empresas nacionais, as duas maiores daqui do Brasil, que eu não preciso dizer o nome, e eu ter que ensinar o gerente comercial que está dando o treinamento que autismo não é doença, que a criança não entra com carência pré-existente para autismo, entendeu? Então, eu tive que ensinar num treinamento com 80 corretores que a criança pode preencher, sim, na ficha lá dele que a criança é autista, porque o plano de saúde, por lei, não pode negar. Ele vai aceitar e ele não pode botar nenhuma carência. Aí eu já digo, a gente está num país, também não sei como é fora, não posso nem elogiar nem criticar, mas num país em que a corda está no pescoço da gente o tempo todo. Eu tenho aqui uma lista de mães pedindo para fazer um plano de saúde para um filho, onde para o filho entrar, a mãe tem que entrar junto. Então, um plano de 300 passa a ser 1.100, 1.200. Essa mãe vive com R$1.500 de um BPC, né? E aí vem um danado de um STJ e vai julgar ainda se eu que pago 6, 7, 8 mil reais num plano de saúde para minha filha ter direito a um tratamento. Direito não, eu estou comprando aquele tratamento que eu estou pagando. Aí vão julgar se ela vai ter cobertura. Vai ter direito ou não. É. Entendeu? Então, é sem ar. A gente chega a ficar sem ar, entendeu? Depois desse julgamento do STJ, que foi muito ruim, a gente correu para o Congresso Nacional e conseguiu aprovar a Lei 14.454/2022, que foi a lei do ROS simplificativo. E aí melhorou um pouquinho a vida da gente, tanto que aqui em Pernambuco, depois da aprovação da lei, depois da resolução 539 de 2022 da própria ANS, a gente conseguiu a vitória marcante no IAC do autismo, que até a Stephanie citou agora. Mas vamos lá, ver como o assunto é amplo. A gente nem entrou no mérito do julgamento, a gente vai começar a falar agora especificamente do que se trata o metro, e a partir daí vamos entender o que é o processo. Gente, eu vou ler um pouquinho aqui o que a gente leu hoje de manhã. O julgamento, ele foi afetado dentro do recurso especial 21.67.050 de São Paulo, junto com SP 2024/032 4861 dígito 3. Que gerou o tema repetitivo 1295, a qual o ministro relator é o ministro Antônio Carlos Ferreira. E o seguinte, quem são partes nesse processo? Notre Dame Intermédica Saúde, a conhecida Apvida, um menor envolvido, a família desse menor envolvido. E aí um ponto interessantíssimo que vocês precisam saber. No momento em que esse processo ele foi afetado, várias entidades pediram a sua habilitação do processo como terceiro interessado, que a gente juridicamente chama de amicus curiae, que é o amigo do processo. E dentro dessas entidades que pediram, na verdade, hoje já estão habilitadas no processo como terceiro interessado. União, como amicus curiae, a Agência Nacional de Saúde, ANS, Ministério Público do Estado de São Paulo, Unimed do Brasil, Instituto Brasileiro de Defesa do Direito dos Autistas e BDTA. Estamos aqui através, eu, Franklin e Mirella, conseguimos a habilitação do IBDTA no processo. A Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Essas são as partes habilitadas no processo e que apresentaram suas manifestações nos autos
em defesa dos seus interesses. De cara aqui a gente já pode ver, vamos lá, naturalmente as manifestações contrárias, logicamente, né? A Agência Nacional de Saúde vai defender o rol taxativo da ANS, que essa é a figura dela sempre. Pode falar. Por quê? Hã? A Agência Nacional de Saúde defende o que pode prejudicar a população. Eles são um órgão... Eles deveriam ser e funcionar como um órgão regulador da atividade da saúde suplementar no Brasil. Saúde suplementar são os planos de São saúde. os planos de saúde. Mas, na prática, eles defendem as suas próprias normativas, as suas próprias regras. Agora, na prática, sem nenhum tipo de filtro, há décadas que a diretoria da ANS é composta por ex-diretores de planos de saúde. Então aí eu não preciso falar mais nada. Isso aí, E quem é que compõe essa diretoria? Não vou entrar nesse mérito, Sim, mas sim. isso é constatação de fatos. Não É só tem você... juízo de valor. Não, é só fato. você verificar o histórico, os últimos presidentes da ANS, quem são, todos eles foram diretores E de são plano de cargos saúde. indicados São cargos de indicação e de votação interna. pelo governo ou pelo O próprio governo tem indicação também, sim. órgão? Certo? Ok. Então vamos lá. Unimed Brasil, naturalmente, que vai ser porrada. O Ministério Público de São Paulo, a gente chegou a ver a manifestação. Estou curioso para ver essa manifestação do Ministério Público de São Paulo. Unimed, naturalmente, é porrada. O IBDTEA, que foi a gente se manifestou em defesa da lei do rol simplificativo, da resolução 539 de 2021, da 521 de 2021, que foi que tirou o limite de sessões, a defesa ao direito ao tratamento específico, à necessidade da especialização no tratamento. Então, tudo isso estava, inclusive, a gente juntou dentro da nossa manifestação, parecer da ABPMC, normativas da ABPMC falando sobre análise do comportamento e as suas necessidades e suas especificidades. Então, tudo isso foi falado na nossa manifestação. Foi uma manifestação redigida por mim, por Mirelle e por Franklin. Está muito bem fundamentada e protocolada nos autos. Depois nós temos a Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, que a gente sabe que a gente vai levar porrada, vai ter manifestação ruim aqui, a Associação Brasileira de Plano de Saúde, naturalmente, e o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, também habilitado nos autos. Licença. Quando o senhor fala, a gente sabe que a gente vai levar porrada. Porrada na manifestação. Eles A manifestação vão deles é se contrária. manifestar contra, mas quem vai Isso. decidir... Não, ele não decide. A manifestação deles é contrária. Sim. Não é uma manifestação favorável. Alguma coisa a falar a respeito dessa questão das partes que estão envolvidas? Não. Querem fazer algum comentário, Stephanie? Eu cheguei a verificar as manifestações como um amicus curiae no processo e a respeito da ANS, que o senhor vinha falando, ela se manifesta exatamente nos termos da 539, que eles chamam das terapias convencionais, o psicopedagogo, a terapia ocupacional, mas a respeito do atendente terapêutico, ela ainda se manifesta no termo do parecer técnico 25, Sim. que é dizendo que quando é realizado fora do ambiente clínico, em casa ou na escola, não teria cobertura. Então, é somente para validar o que a gente vinha falando dessa postura da ANS nesse julgamento. De limitar direitos, né? Exatamente. E que é engraçado que é o seguinte, porque esse ponto que Stephanie levantou é interessantíssimo, porque eles... foi promulgada a resolução. Eu vou fazer questão de ler aqui agora para poder contextualizar isso que Gisele acabou de falar, que Stephanie acabou de falar. E que o que determina a resolução normativa 539 de 2021 da própria ANS. Para você ver que não há margem a essa interpretação, que depois da resolução eles emitiram um parecer para justificar a resolução, dizendo, não, mas olha, AT escolar e domiciliar não tem direito sem fundamentação científica alguma, até porque a gente tem várias provas de fundamentação científica da importância do AT escolar e domiciliar. Mas a resolução, ela fala o seguinte, gente, vê para aí, como não deixa margem à interpretação, que é uma resolução normativa da própria ANS. Tá aqui. Resolução normativa 539, de 23 de junho de 2022. Em seu artigo 3º da resolução, ele altera a resolução normativa 465 de 2021, que é o rol da ANS, e passa a vigorar no seguinte sentido. Ele acrescentou no artigo 6º da resolução normativa 465, no rol da ANS,
o parágrafo 4º. O parágrafo 4º disse assim, parágrafo 4º do artigo 6º, então leia aqui hoje. Dentro do rol da ANS, dentro da Resolução Normativa 465/2021, que é o rol da ANS, por força da 539 de 2022, passa a ter a seguinte redação. Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento / manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou a técnica indicadas pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Cabe alguma interpretação? Assim, o que é que ele diz? O que está no laudo do médico deve ser obedecido, conforme prescrições e métodos. Não é isso que está na resolução? Ele trata o médico como regente do tratamento, né? E aí se arruma um jeitinho de dizer o seguinte, como o AT é fora do ambiente clínico, que não está dito hora nenhuma, não é na resolução. Então é essa discussão, que não comportaria sequer discussão, que a gente vem realmente tratando. Claríssima. Então é isso. Então bora partir para as justificativas do voto de afetação, que eu acho que a partir de agora tu vai ficar um pouco feliz, amor. Porque a gente ficou, na verdade, a gente ficou muito feliz com muitas partes do voto de afetação do ministro. Eu faço questão de novamente falar o nome dele, que meu TDAH me faz... Antônio Carlos. Obrigado, Fábio. Me lembra Antônio Carlos Ferreira. Então vamos lá. O que é que ele justificou? Vocês querem que eu leia ou alguém quer ler? Quer ler, Stephanie? Não, pode Posso ler? Pode. Então vamos lá. Essa daqui, gente, são as justificativas, são 7 pontos que é importante eu ler para que vocês estejam contextualizando junto com a gente. Vou pedir, inclusive, a Ana Luísa está aqui presente. E Ana, quando a gente for fazer os cortes no nosso Instagram, se no momento do corte a gente conseguir colocar o texto lá, eu acho que pode ficar interessante para o pessoal acompanhar bem. Mas vê como ficou legal. O que ele justifica por que é que foi que ele pediu o voto de afetação. Controvérsia relativa à possibilidade de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento. Ponto 2. A jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que se revela abusiva a recusa ou limitação de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com transtorno global do desenvolvimento. Profusão de precedentes. 3. No entanto, malgrado o STJ tenha fixado orientação jurisprudencial uniforme, então, ou seja, ele deixa aqui muito claro que assim, o entendimento do STJ é uniforme de que a limitação de tratamento é indevida. Compreendendo até então? Malgrado o STJ tenha fixado essa orientação de jurisprudência uniforme, tem se verificado significativa dispersão jurisprudencial acerca da matéria, com altíssimo índice de recorribilidade, o que tem conduzido à multiplicidade de recursos nesta Corte Superior. Então, ficou mais técnico, Renata, eu acho que essa parte precisa de esclarecimento, né? Quer explicar essa partezinha, só o fato de que as divergências dos tribunais estão gerando muito interposição de recurso especial? É aquela parte que eu tinha iniciado falando assim. Como a gente ainda não tem um entendimento unificado, acontecia em alguns estados uma família tem uma decisão favorável e em outros casos desfavorável. Esses casos desfavoráveis ensejavam recursos. Então estava bombardeando o Superior Tribunal de Justiça com esses casos. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai suspender, vai pegar um processo em específico e vai julgar ele para poder uniformizar esse entendimento. Com isso aqui, eu vou julgar todos dessa mesma maneira. É isso que ele está falando. Tem muito caso, está abarrotando, vamos resolver. Até mesmo em Pernambuco, que é super pioneiro, né? Que temos o IAC, temos essa graça que outros estados, infelizmente, não têm. A quantidade de recursos especiais também dirigidos ao STJ. Então, o que é que está acontecendo? O STJ disse, muito recurso chegando aqui, numa linguagem bem rasa. Vamos dar um freio de arrumação, mas ele sempre reafirma o posicionamento do STJ. Isso é um pouco confortante. Eu não vou dizer muito confortante, porque realmente a gente não sabe o que virá. Mas isso nos conforta, de certo modo, porque ele faz, o ministro Antônio Carlos, ele sempre faz referência a essa posição do STJ que é de amplo conhecimento nosso.
não é? Isso. Então é como se ele quisesse realmente frear essa quantidade de recursos Brasil afora. Pronto. Aí vamos, ponto, quer dúvida? Tem Não. outros pontos aqui, são 7 pontos. Tá. Você quer deixar para perguntar no final ou pode falar agora já? Assim, pronto, a gente teve a votação do IAC, a gente ganhou, comemoramos e recentemente o IAC caiu. Não caiu, pelo amor de Deus. No IAC não caiu, mas o juiz agora pode voltar, pode julgar de acordo com o que ele quer. Ele não precisa. Super importante essa pergunta de Renata. Aí eu vou nesse negócio, nessa agonia toda, taxativo, todo mundo de preto, vai pra briga, assim, ganhamos. Aí daqui a 2, 3 anos, pode cair não, pode dizer assim, não, vamos voltar ao entendimento de cada juiz, e aí quem quiser recorrer, recorre. E, que é hoje o que está acontecendo com o IAC, principalmente na parte do atendimento de IAT escolar e IAT domiciliar, é que a gente estava super tranquilo com a questão do IAC. E a gente recentemente teve a questão de, quando for AT, vai ter que judicializar, brigar de novo, ir para o recurso. A judicializar sempre precisou. Sim, mas não vai ter a resposta, mesmo que o juiz seja melhor que o médico, ele tenha feito medicina e ele diz que o médico está errado, o juiz negou na judicialização o AT. Ele olhou lá e disse, não, o médico está errado, quem sabe sou eu, então não vou dar mais Eu não. quero fazer um pequeno esclarecimento. Sim. Na verdade, o IAC não caiu. E quando o Robson diz pelo amor de Deus, é pelo amor de Deus, né? O IAC ele continua plenamente vigente. O que é que acontece? Ele não é mais vinculante. Então, assim, os juízes não estão mais obrigados, né, vinculados ao entendimento que é um entendimento vigente, tá? Ele não morreu. No entanto, a gente tem recebido no escritório, semana passada, diversas decisões favoráveis, inclusive ao AT. Então, o AT também não caiu, assim como o IAC não caiu, né? O que acontece é que um dado juiz, ele pode julgar de forma divergente, mas nós temos recebido diversas decisões recentíssimas com a continuidade do AT. E o juiz julgando de forma diferente, divergente, a gente tem que recorrer. Sim. E é justamente o que está acontecendo hoje no STJ, é justamente isso que está chegando lá, um monte de recurso. O que está chegando no STJ é depois da decisão do tribunal. Todo o processo começa em primeira instância com o juiz. Sim. Aí depois ele vai para que tem uma decisão monocrática. Depois dessa decisão, que é a sentença, cabe um recurso, que é um recurso de apelação, que leva esse processo para a segunda instância, ou seja, para o Tribunal de Justiça, onde vai ser julgado hoje aqui em Pernambuco, ou pela 7ª ou pela 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, em um colegiado de 3 desembargadores. Na verdade, agora estão aborto de 4 desembargadores por Câmara, e daí ele vai decidir esse entendimento. Dessa decisão colegiada, que chama-se acórdão, se for uma decisão negativa aos interesses de alguma das partes, ela tem, e essa decisão afrontar algum dispositivo de lei federal, essa parte tem o direito de interpor um recurso especial. Aí esse processo é que chega no STJ. E aí, quando chega no STJ, é isso que eles estão dizendo, eles estão sobrecarregados. Isso, está chegando muito. Está chegando muito RESP. X da questão. Esse daqui, quem é o recorrente desse processo é a Apvida, é a Notre Dame. O processo que ensejou a afetação foi o Notre Dame, que é o recorrente. A parte autora ganhou no Tribunal de Justiça de São Paulo o acórdão favorável, a criança está em tratamento, muito provavelmente está com tratamento completo, e o STJ, e a Apvida recorreu ao STJ através de um recurso especial. Beleza? Mas não corre risco de, conseguimos. Veja bem, essa decisão do STJ muito provavelmente vai caber algum tipo de recurso também para o Supremo Tribunal Federal, certo? É uma decisão, assim, importante, como comecei o podcast falando aqui. Uma decisão vinculante, né? É uma decisão, a gente vai falar, inclusive, quais são os efeitos dessa decisão e o quão importante ela é para a comunidade como um todo. Mas essa decisão ainda pode ser, essa súmula que vai gerar, ela pode ser objeto de discussão caso haja matéria constitucional a ser discutida dentro do Supremo Tribunal Federal. Certo? Então vamos lá. Ponto 4, que foi falado pelo relator aqui da fundamentação da afetação. Além dos fundamentos usualmente apontados como justificadores da adoção do sistema de precedentes pela legislação brasileira, estabilidade e previsibilidade decisória, unidade e coerência sistêmica, segurança jurídica, isonomia e celeridade, também a racionalização da gestão processual, notadamente diante da massificação da litigiosidade,
se revela como significativo alicerce na mudança de paradigma. Então, ou seja, o que é que ele fala? Essa questão de decisões divididas, esporádicas, cada tribunal, cada juiz entende de uma forma, ele traz uma insegurança jurídica muito grande ao jurisdicionado. Ele traz um desconforto muito grande, tanto para os componentes do judiciário, quanto para quem precisa do judiciário. Então, diante disso e dessas demandas em massa, precisa-se, é importantíssimo ter essa mudança de paradigma, de entendimento para poder ter essa uniformização. 5. Caso concreto em que o tribunal reconheceu a impossibilidade de limitação de número de sessões anuais de terapia multidisciplinar ao paciente com transtorno global do desenvolvimento, na hipótese do transtorno do espectro autista TEA. Ou seja, ele citou já aqui no ponto 5, caso concreto em que o tribunal reconheceu a impossibilidade de número de sessões anuais de terapia multidisciplinar ao paciente com transtorno global do desenvolvimento na hipótese transtorno do espectro autista. 6. Questão federal afetada. Possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento. 7. Recurso especial afetado ao rito de recursos repetitivos, com determinação de sobrestamento de recursos especiais e agravos nos próprios autos, nos termos do artigo 1037 do Código de Processo Civil. Resumo da obra. Ele justificou toda essa justificativa dele aqui. E o que ele determinou foi, olha, os recursos especiais estão suspensos e os agravos que já estão sendo discutidos dentro do próprio recurso especial também estão suspensos. Ou seja, os processos que estão em trâmite no STJ estão suspensos, até que a gente, para trazer uma unificação de entendimento ao jurisdicionado nacional, a gente possa decidir de uma vez por todas qual é o entendimento do Judiciário Nacional a respeito desse assunto. É isso, correto? Porém, ele não suspendeu as ações individuais, o que é maravilhoso, porque estão suspensos esses recursos, mas as ações, elas dando continuidade, as suas decisões, elas continuam valendo. Então, assim, isso foi importantíssimo, porque ele também poderia ter feito. Está previsto, inclusive, no regimento, mas não o fez. A respeito, processualmente falando mesmo, é uma das coisas que mais os planos de saúde impedem. Quer dizer assim, ainda não foi julgado, então não precisa os efeitos serem aplicáveis agora, bora esperar o julgamento. E não, em todos esses casos a gente consegue decisão favorável dizendo a tese firmada, estou falando aqui me restringindo a Pernambuco, a tese firmada é vinculante, vai produzir efeitos agora, a criança tem tratamento. Então, confirmando que nas bases originárias do processo, todos os efeitos eles continuam sendo aplicáveis. Ok. Agora vem, aí vai ser a parte que você vai começar a ficar mais feliz. No voto dele, que é o que ele vai justificando e fundamentando, olha o que ele falou, o que foi muito legal. A controvérsia sobre a possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento tem sido objeto de centenas de julgados do STJ. A exemplo dos seguintes recursos de ambas as turmas da segunda sessão. As duas turmas da segunda sessão são exatamente as turmas que vão julgar no dia 5 de junho aí a respeito dessa questão de direito. Então ele traz as jurisprudências. Processo civil, agravo interno no agravo em recurso especial, ação de obrigação de fazer, plano de saúde, transtorno do espectro autista, prescrição de tratamento com terapias multidisciplinares, cobertura obrigatória, dano moral, configuração. Súmula 568 do STJ. Outro julgamento já. Agravo interno no agravo interno no recurso especial. Transtorno do espectro autista. Cobertura de tratamento multidisciplinar sem limite de sessões. Método ABA. Previsão do rol da ANS. Acordo em consonância com a atual jurisprudência da segunda sessão. Aplicação do entendimento atual ao caso concreto. Agravo interno desprovido. Então, ou seja, e aí ele pega no parágrafo seguinte, ele fala... O mesmo sentido configura-se nos seguintes julgados. Aí ele sai citando aqui pelo menos uns 10 julgados, dizendo, olha, o STJ já vem julgando dessa forma há muito tempo. Cara, isso é muito bom. Vamos resolver isso, então. Tipo assim, o voto parem do cara, de sobrecarregar a gente, acabou. Aí parou. daria a entender que, o entendimento já é esse, então eles estão indo para unificar esse entendimento para acabar essa quantidade de recursos. Então,
A gente gostou, a gente ficou muito feliz quando a gente começou a ler efetivamente o voto que trouxe essa afetação. E teve um ponto no voto que aí a gente ficou, além de feliz, envaidecido. É o famoso só melhora. Que aí ele pegou e citou o seguinte: sobreveio a seguinte decisão da presidência da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas do STJ, no ESTJ 58/583, que aí falou essa decisão desta Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas do STJ. Salvo entendimento diverso do relator, isso o relator da afetação está citando uma outra decisão do STJ, que é dessa presidência da Comissão Gestora. E aí ele cita: salvo entendimento diverso do relator, entendo que o potencial da repetitividade e magnitude da questão jurídica justificam a deliberação da segunda sessão perante o sistema dos recursos repetitivos. A própria presidência da Comissão Gestora diz, é importante. Exalto a iniciativa do ministro relator, que de forma antecipadora solicitou à presidência da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas o exame prévio de submissão da questão ao rito qualificado dos repetitivos, complementando importante prática de identificação da matéria passível de afetação adotada pela Comissão de Ministros do STJ. No presente caso, trata-se de controvérsia jurídica multitudinária, ainda não submetida ao rito qualificado, com relevante impacto social e econômico, o que levou o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco a apresentar a temática para o julgamento sobre o procedimento do incidente de assunção de competência, IAC, o nosso conhecido IAC do autismo. E aí ele sai falando e ele fixa todas as teses que nós temos no IAC, que, para quem não conhece, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco tem um entendimento de que é obrigatoriedade, sim, do plano de saúde de cobrir todas as terapias prescritas no laudo médico em todos os ambientes que a criança precisa, com direito à cobertura integral, preferencialmente na rede referenciada. Se não tiver rede referenciada apta, cobertura integral fora da rede referenciada. Esse é o entendimento do nosso IAC do autismo, que foi citado no voto desse ministro na afetação desse processo do STJ. E ao final ele finaliza dizendo: cuida-se de importante precedente vinculante firmado pelo TJPE. Então, assim, o que acontece é que o que a gente leu a título de entendimento do próprio voto do ministro que chamou a afetação é que disse: o entendimento da gente já é muito bom, só que esse nosso entendimento, por mais que esteja firmado aqui entre a gente, não está impedindo a chegada de recurso. Então, meio que, como foi o Fabi falou, freio de arrumação. Vamos dar um freio de arrumação. Aqui, algum comentário de vocês? O que é que vocês querem falar a respeito do que a gente falou até agora? Dúvidas de Renata, Stephanie e Fabi, comentários? Diga aí. Assim, pareceu que tá tudo lindo, maravilhoso. E a gente tá aqui vestido de preto para mobilizar as coisas. O relator tem essa visão e quem pode mudar essa visão dele? A sessão. A sessão das pessoas. A sessão de julgamento. O julgamento pode, magicamente... Porque é muito importante essa tua colocação, que é o que a gente vai falar lá atrás. Que também não adianta que a gente tá aqui dizendo: meu Deus do céu, a vida da gente tá ótima, eles só vão unificar o entendimento e a partir do dia 5 de junho a nossa vida é maravilhosa. Não, porque é o seguinte, naturalmente, gente, por mais que tenha esse entendimento é muito antigo, o STJ já tem isso, mas os planos de saúde estão usando todas as armas que tem, que não tem, para que esse entendimento seja alterado ao seu favor. Então, grande risco é que todos esses argumentos que os planos de saúde estão utilizando, que, como a gente viu aqui, a Associação Brasileira de Plano de Saúde, a Federação Nacional de Saúde, está todo mundo habilitado aqui no processo, a Unimed está habilitada no processo, está todo mundo aqui usando todas as suas armas para mudar esse entendimento do STJ. Então se imagina, não adianta de nada, aí agora entra aquela questão, não adianta de nada, a gente nos últimos 10 anos sempre está ganhando, e aí dia 5 a gente perder. Porque quando a gente perder aí agora, a gente perde de forma vinculante. E é super importante, e você disse assim, os planos estão aí com todos os holofotes virados para isso, usando todas as suas armas. E é por isso, né, e você sabe mais do que ninguém, o quanto toda a sociedade precisa se engajar. Né? Com o IAC aqui em Pernambuco não foi diferente, houve uma grande mobilização, nós também, o Ligatea, né,
do qual o Robson faz parte, teve a honra, né, inclusive, de sustentar, sempre com a participação muito ativa, e a sociedade, ela não pode se dar por vencida, porque desistir não é opção, como a gente sempre comenta, né? Então, o plano de saúde está aí em cima desse julgamento. E a gente tem aí, digamos assim, um voto cuja relatoria ela nos dá um certo alento. Mas existe uma batalha gigante aí pela frente. Com certeza. Que vai trazer consequências processuais e para toda a sociedade. E a gente vai ver o desdobramento aí processualmente do que a gente pode fazer. Stephanie. A importância dessa mobilização e até mesmo do trabalho que a gente está fazendo aqui hoje é que não é apenas 25% das pessoas, é para todas aquelas que ainda vão ser diagnosticadas. A gente sabe que o diagnóstico tardio no autismo é uma realidade. Porventura as crianças que ainda venham a nascer, então tudo vai ser afetado a partir desse julgamento. Então, por isso, mais uma vez, a importância da gente juntar as mãos, se mobilizar para garantir um resultado favorável nesse julgamento. E aí? Tá? Podemos seguir? Tem mais? Tem. Pode. O que acontece? E aí a gente notou o seguinte. Vamos lá, gente. Com a frase até que a gente notou aqui. O julgamento, sendo bom ou ruim, quais as consequências processuais que ele vai trazer para os processos que discutem o direito ao tratamento de autistas no Brasil? Ou seja, seguinte, gente. Processualmente falando, o Código de Ritos Processuais é quem determina como todos os processos devem andar na justiça brasileira. Os processos civis, pelo amor de Deus, tá? Código de Processo Penal para os ritos penais e por aí vai. Então, o que é que acontece? O Código de Processo Civil fala pontos importantíssimos que vocês precisam entender o que é que esse julgamento vai trazer para todo mundo que está envolvido nessa discussão em busca de um tratamento perante a justiça brasileira. Esse julgamento ele é regido pelos artigos 1036 a 1041 do Código de Processo Civil. E ele determina situações muito claras de quais são os efeitos que esse julgamento vai trazer para todo mundo. Diz o artigo 1036, é muito mais falando, o artigo 1036 ele começa falando quando houver essa multiplicidade de recurso, o STJ ou o STF podem chamar o recurso de afetação, que é onde a gente já está agora, é a previsão legal da possibilidade. E aí, o que é que acontece? No artigo 1037, ele diz o que é que o relator deve fazer, e foi exatamente o que o relator fez, que ele firma a tese sobre a questão, foi exatamente aquilo que a gente escutou até agora. Ele determina a suspensão dos processos a qual ele quer suspender, que foi o que ele fez, ele suspendeu apenas os processos do STJ, e ele intima as partes que têm interesse a compor o processo. Foi quando, por exemplo, o IBDTEA conseguiu se habilitar como amicus curiae no processo. São os procedimentos que são adotados, tá? E aí agora o que é que ele começa a fazer? O seguinte, ó, parágrafo 2º, parágrafo 1º do artigo 1037 fala o seguinte, ó, firmada a tese sobre a questão de direito será aplicada a todos os processos suspensos, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito, aos casos futuros que versem idêntica questão de direito. Então, ou seja, todo processo em trâmite no Judiciário Nacional vai ter que ser aplicada essa tese imediatamente nos processos que discutem de cobertura de autistas, e os que vão ser ajuizados ainda também vão ter que obedecer a mesma tese. Então essa é a tese firmada será objeto de súmula pelo STJ, então vai virar uma súmula ou a resolução repetitiva. Do julgamento do recurso caberá reclamação ao tribunal. Para vocês terem noção, o que vai acontecer aqui que a gente prevê, e aí explicando de forma mais clara, os tribunais e os juízes, eles não vão poder mais ter o direito de decidir de forma divergente. Se eles decidirem de forma divergente, tem um instrumento processual chamado a reclamação, a qual apresenta essa reclamação diretamente ao STJ e digo, seu STJ, o desembargador ali, fulaninho, julgou diferente do que o senhor mandou ele julgar. Vamos falar de forma... Dedurando. Bem, tá aqui. Aí o STJ vai dizer, ei, bebê, pode não, tem que seguir minha tese, julgue de acordo com o que eu estou decidindo. Então, é o nível da importância desse julgamento. Agora é o que eu chamo muito de tiro de sniper. Ou a gente ganha, ou a gente ganha. Não tem muito o que a gente falar a respeito disso, não é isso? Fala aí, meninos, com relação a
esse ponto. O fato é que alguém não vai ficar feliz com esse julgamento, né? Com certeza. Então, assim, não tem como ser mais ou menos, né? Ele necessita estancar essa divergência que existe hoje de entendimentos, né? E essas manobras, na verdade, porque o que a gente vê muito quando a gente está advogando em favor das famílias é que essas manobras, porque aqui em Pernambuco, por exemplo, já existe um entendimento que ia ser, mas mesmo assim essas manobras, né, continuam sendo utilizadas pelos planos de saúde e isso vem justamente para dar essa unicidade. Vê, uma coisa para tu ter noção do nível de importância que é. O artigo 1040, ele fala o seguinte, ó, publicado o acórdão, que é o acórdão que a gente que é o acórdão do STJ, os recursos que estavam suspensos no STJ vão voltar aos tribunais de origem, vão voltar à segunda instância, que julgará todos os processos de acordo com a tese firmada. Então, ou seja, se tu tinha julgado diferente, volta e tu tem que julgar de acordo com o que eu estou dizendo. Se o acórdão, por exemplo, se o acórdão recorrido anterior divergir da tese firmada, o tribunal tem a obrigação de reformar o acórdão adequando. Se adequar à tese fixada no STJ. Esse é o nível da importância desse julgamento. Então é por isso que a gente começou a falar que, meu Deus do céu, como esse julgamento é importante. Tiro de sniper porque eu falo, só tem uma chance. Tu tem que acertar. Se tu errar, a vítima corre e tu não consegue mais acertar o tiro. A função social desse julgamento ela é muito grande, né? Exatamente. A repercussão dele para a comunidade autista é gigante. Tem um ponto que é importante a gente falar, que a gente não falou aqui ainda, que é o seguinte, aí quem está assistindo esse podcast vai dizer, não, mas eu não tenho um plano de saúde, isso não me afeta. Afeta. Porque se o plano de saúde não for obrigado a cumprir, tu vai correr atrás do SUS. Vai colapsar, e quem não né? tem plano de saúde hoje passa o quê? 1 ano, 2 anos para conseguir uma consulta com um neuro, com um psiquiatra infantil que nem tem, que não tem. Um geneticista, que agora é o geneticista que é um a cada estado. As pessoas passam anos esperando para o laudo, para no laudo ter o tratamento, e conseguir. Né? Se agora todo mundo vai para o SUS... Exato. É a chamada socialização do risco, né? Então, o que é isso? O lucro fica com os planos de saúde, né? E os ônus, eles vão ser do Estado. Quando a gente sabe que a Constituição... E quem paga? Todos nós, né? Então, a Constituição, quando ela traz direitos fundamentais, dentre eles o direito à saúde, ele não é um direito do cidadão e do Estado. Ele é um direito do cidadão, do Estado, da iniciativa privada, de todo mundo. Não é possível que um contrato, né, um contrato com um plano de saúde, um contrato privado, ele possa se sobrepor ao direito à vida. E é isso que tem se discutido hoje, né? Stephanie? Não, o que eu acho importante a gente falar ainda mais sobre o SUS é que a gente não vai deixar de ter ações. Por exemplo, em um eventual resultado negativo, a gente vai continuar a abarrotar o judiciário pelo SUS. Por quê? Porque é a obrigação do Estado da saúde é a contente. A gente vai ter um laudo, o plano de saúde não vai cobrir, vai continuar tendo ação para o SUS poder cobrir aquele tratamento. Porque é o seguinte, é importante a gente deixar uma coisa clara, que é o seguinte, está assegurado na Constituição o direito à saúde, direito à vida, direito à dignidade da pessoa humana. São direitos fundamentais e direitos que não podem ser desrespeitados sob hipótese alguma. Então, se realmente o plano de saúde não vai cobrir, isso vai cair na conta do SUS, isso vai cair na conta do governo, isso vai cair na conta do bolso da gente. Esse julgamento, essa discussão, ela pode bater na ONU, que é uma afronta a direitos humanos. Se a gente deixar aqui meio mundo de autistas sem tratamento adequado, porque simplesmente os planos de saúde conseguiram ganhar uma briga com base nos seus interesses financeiros, isso afronta direitos humanos. Isso afronta tratados internacionais de defesa da pessoa com deficiência. E é uma coisa que a gente vê diariamente. Não precisa trabalhar com plano de saúde, nem advogar contra o plano de saúde. Eles estão enriquecendo cada vez mais. Cada vez mais novos planos de saúde surgindo. Entendeu? Então, assim, é absurdo alguém escutar ou parar para decidir, porque a justificativa do plano vai ser esse prejuízo. Exato. Mas como é que ele vai provar prejuízo? Onde é que ele está escondendo o dinheiro? Virou bet? Entendeu? Então, assim, não tem como. A gente teve acesso a diversos dados, né? De que o lucro em 2024 foi mais de 271%, né? Então, assim, a cifra de... E isso com a judicialização, com as fraudes que infelizmente existem, as fraudes,
com tudo isso, mais de 200% de lucro, entendeu? E aí, é essa justificativa que eles vão chegar lá. Dizem, qual a justificativa de um plano de saúde? Eu escutei uma representante da ANS uma vez falando no IAC que, meu Deus, se a gente vai dar todo o tratamento dos autistas e as crianças com câncer? Oi? O plano não vai ter como custear a leucemia. Eita. Oi? Amiga, ainda bem que eu estava vendo pela tela, porque assim, o plano está cada vez mais rico, os planos estão cada vez mais ricos, vocês estão vendo planos dominando cidades, como aqui em Recife, tem um bonitinho azulzinho aí que chegou e comprou todos os laboratórios, comprou metade dos hospitais de Recife, e aí ele vai se habilitar num processo dele para dizer que ele está com prejuízo aonde? A gente vai falar, inclusive, eu vou querer falar especificamente sobre esses números dos lucros gigantescos dos planos de saúde. Mas eu queria, só para finalizar esse toque assim, a título do julgamento, alguns pontos importantes que precisam ser levantados. Que aí, o que é que eu queria falar aqui para vocês, que é muito importante deixar uma coisa clara. Vamos lá, gente. O Superior Tribunal de Justiça, ele tem na sua função constitucional resguardar a aplicação e o respeito às leis federais, ok? Isso está previsto no artigo 105 da Constituição Federal, que fala o seguinte: compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em uma única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. Julgar válido o governo, então assim, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Então, ou seja, tudo que contesta, julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal, é função do STJ proteger a lei. Proteger a lei federal. Concordam comigo com relação a isso? Alguma dúvida com relação a isso? Essa é a função do STJ. Concorda comigo? Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte. Então o STJ vai julgar no dia 5 de junho a questão a respeito do direito ao tratamento de autistas. Ele precisa respeitar a lei federal, correto? Então vamos lá. A gente tem em vigor Lei Brandis-Piana, Lei 12.764 de 2012, que garante o direito à cobertura do tratamento multidisciplinar para autistas. Lei Brasileira de Inclusão, 13.146 de 2015, que é o Código da Pessoa com Deficiência do Brasil, que garante também o tratamento multidisciplinar de habilitação e de reabilitação à pessoa com deficiência, ok? Temos também em vigor a resolução normativa da própria da ANS 469 de 2021, que já desde 2021 retirou o limite de sessões de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia para autistas. Resolução da própria ANS. Não existe limite de sessões de TO, fisioterapia e fonoaudiologia para autistas no Brasil desde 2021. Ainda da ANS, nós temos a resolução 539 de 2022, que a gente leu aqui no começo do podcast, que garante a cobertura da integralidade do tratamento conforme o laudo médico. E nós também temos a Lei 14.454 de 2022, a Lei do rol exemplificativo, que garante o direito, é uma lei federal que garante o direito à cobertura da integralidade do tratamento do paciente conforme prescrição médica, por mais que não esteja no rol, mas que possua evidência científica, ou tenha sido incorporada por um órgão técnico de incorporação de terapias dentro do Brasil, como o Conitec, como a própria Anvisa, como órgãos, inclusive, internacionais, ou uma coisa ou outra. Ou seja, se possuir evidência científica, é obrigatória a cobertura conforme fosse da própria lei do ROS-ANS. E cá entre nós, todo mundo sabe aqui, todos os tratamentos que a gente defende dos autistas são tratamentos baseados em evidência científica. Então, ora, vamos lá. Acabei de citar algumas das leis em vigor que garantem a cobertura da integralidade das terapias. É obrigação do STJ defender a correta interpretação e aplicação da lei. Sendo que alguma delas é da própria STJ, algumas resoluções, né? Nas resoluções da própria ANS. Da própria ANS. Então, ou seja, numa visão técnica e legal, é a obrigação do STJ julgar e defender essas leis. E essas leis defendem o direito à cobertura integral do tratamento. Concorda comigo, Stephanie?
decidir diferente, na minha visão, é rasgar tudo isso aí em cima do contrato. Do que o plano de saúde diz, não. Porque o contrato que eu fiz, que eu impus para o beneficiário assinar, não era bem assim. Não tinha essa cobertura. Isso traz um desequilíbrio contratual, né? Tão suscitado pelas Desequilíbrio operadoras, né? financeiro. Exatamente. Alguma dúvida com relação a isso que a gente falou aqui agora? Não. Então, beleza. Então, acho que é o seguinte, gente. Os pontos jurídicos a respeito do julgamento, o que vai ser decidido, o que esse julgamento pode trazer, qual é o entendimento atual do STJ, qual deveria ser a função do STJ nesse julgamento, eu acho que a gente já acabou E dissecar. dissecou todo esse tema. Concorda comigo? Bora partir de forma bem rapidinho, falar do que é o tratamento, qual é a importância desse tratamento para as famílias atípicas, assim, de forma rapidinho. Eu queria até que tu falasse, amor, a respeito do por que a gente vê hoje no tratamento para a Bela, para as famílias que você acompanha dentro do Instituto Isabela Menezes, para as famílias que a gente conhece, e vocês também. Aqui a gente tem tantos relatos de famílias dentro do escritório, de a gente ver a evolução dessas crianças, a evolução desses pacientes quando tem um tratamento adequado. E é isso que dá em jogo. O X da questão, quando a gente vai falar aqui agora da importância do tratamento, porque tem uma frase que eu repito isso no escritório todos os dias. Se uma criança está em tratamento e está tudo correto, o plano de saúde está cumprindo tudo, aquela família está feliz, aquela família está tranquila e aquela feliz vai ter ali a busca do seu tratamento. Quando ela está no escritório, ligando pra gente, pedindo, é porque tem alguma coisa errada, tá sem tratamento. E que eu digo, uma criança sem tratamento, a família toda fica doente. Então é isso que a gente tem. É essa questão, é essa função social desse julgamento que precisa ficar muito clara. É esse ponto social do quanto isso afeta as famílias, uma família que tá sem tratamento e que pode. E que a gente precisa deixar uma coisa clara, que depois do dia 5, muita gente pode ficar sem tratamento. Então eu queria falar um pouquinho dessa questão, dessa importância, dessa função social desse tratamento. Tu já falou um pouquinho, né? Mas, assim, o tratamento... É porque as pessoas, elas olham muito o micro, não olham o macro. Qual é o objetivo de toda família? É que cada um possa produzir, se tornar um ser humano independente. É um ser humano que saiba se proteger e proteger. É um ser humano que gere a sua própria sobrevivência. Então, quando a gente tem o diagnóstico de uma criança autista e você vai vendo seu filho crescer sem tratamento, você vai vendo ele se tornar cada vez mais dependente, principalmente de uma pessoa que tem fim, porque nós não somos imortais. Então, quando eu vejo governo, justiça, decidindo se a gente tem direito ao tratamento, meu Deus, vocês estão formando cidadãos, entendeu? E a gente precisa do tratamento para que os filhos da gente cresçam, vivam, não sobrevivam, produzam, porque todos eles têm capacidade para isso. Todos, nível 1, 2, 3, 4, 5, nível que quiserem botar. Todos eles, uma vez eu escutei o Dr. Carlos Gadia falando, todo mundo se prende ao que o autista não consegue fazer. Mas como qualquer ser humano, ele tem habilidades e dificuldades. Luísa, minha filha, tem 12 anos e um dia ela perguntou para mim, Isabela requer mais trabalho, né, mãe? Ela dá mais trabalho, ela precisa de mais atenção. Eu falei, não, vocês duas têm habilidades e dificuldades. E eu, como mãe, tenho que lhe ajudar nas suas dificuldades e Bela tem as dificuldades dela como autista. Então, se eu estou aqui dando a Luísa toda a oportunidade, a sociedade dá a Luísa toda a oportunidade de ser o que ela quiser ser. Por que fecha as portas para a Isabela? Porque ela veio com um diagnóstico, porque ela veio com uma condição diferente. Então, porque hoje eu preciso, eu como mãe, representando todas as famílias, estar lutando para formar um cidadão que possa um dia sobreviver, viver independentemente e não depender do governo comum. Eu hoje não dependo. Eu trabalho, eu estudo, eu gero para o governo. E aí o governo me retorna dizendo assim, tua filha é incapaz, tua filha vai para o INSS. Como hoje eu vejo milhares de famílias que não têm como contratar um advogado, que acham que não têm direitos e ficam correndo atrás de um BPC achando que aquilo é aposentadoria e que o filho para o resto da vida vai receber um salário do governo. Entendeu? E que a grande maioria delas a gente presenciou hoje, várias vezes, sempre presencia, que essas mães, quando recebem esse BPC, o pessoal, assim, a gente tá chegando a absurdos. Só tá querendo laudo para poder ter o direito a um salário mínimo pago pelo governo. Gente, a grande maioria das vezes, essas mães pegam o valor do PPC,
para conseguir pagar um plano de saúde para tentar dar um tratamento minimamente digno para os seus filhos. Porque o que toda família, o que toda mãe quer só é que o filho tenha E o acesso tratamento, a um tratamento. é isso, eu só quero que a minha filha seja tão independente ou não dependente de um governo que olha para ela como um peso, mas está puxando peso para ele, porque quem vai ter que custear Isabela a vida toda, quando eu não estiver mais aqui, quando o Robson não estiver mais aqui, todas essas crianças que estão sem tratamento, é o próprio governo, entendeu? O SUS que não dá tratamento hoje vai sair de alguma área do governo para sustentar aquela pessoa que não é capaz de se sustentar só, entendeu? Então, é uma visão tão burra, tão ignorante e para a gente tão desgastante, porque eu digo a todo mundo, eu não quero postar na internet, Isabela, autista, passou em primeiro lugar na faculdade de medicina da... Não quero, entendeu? Não é objetivo de mãe nenhuma. Meu filho autista... Eu quero que meu filho, que é também autista, ele consiga se formar. Se não quiser se formar, se for feliz vendendo coco na praia, vai ser feliz. Mas que ela consiga dizer, eu só dependo de mim, eu não dependo de ninguém. E aí é isso, o tratamento é só isso. E quando alguém diz, não... E isso é tudo, né? Esse só isso é tudo. Não, é só isso. Quando eles olham assim e dizem assim, não vou dar, acho que não é necessário, ele não está vendo o macro. Esse né? relato de família é o relato, né, da voz de uma mãe que representa tantas, mas como coordenadora do núcleo de saúde lá do escritório, a gente ouve relato de diversas famílias. E eu ia pedir isso agora, Fábio. Eu queria que tu citasse. E assim, Tu também. algo que sempre nos comove muito, né? Na verdade, me deixa extremamente chateada. É a ignorância, não é? Ignorância da sociedade, ignorância do judiciário. Quando se fala muito da questão também escolar. Porque, veja, a Renata falou tanto aí do quão necessário é para o autista ter autonomia. E é imprescindível que a sociedade, que o judiciário, enfim, saiba que para que uma pessoa tenha autonomia, ela não pode se limitar. O tratamento ele tem que ser feito em todos os ambientes. Seja no ambiente clínico, seja na escola, seja em casa, conforme o médico entenda que é necessário. Então, quantos clientes nossos relatam que os filhos não conseguem frequentar a escola? A escola não aceita, o judiciário não consegue entender que o acompanhante terapêutico ele é um profissional de saúde, que ali é uma terapia, que ali não tem nada a ver com o cunho educacional, né? Que o AEE, que é a assistente educacional especializado, é outra coisa, é um cunho pedagógico, não tem nada a ver com a acompanhamento terapêutico. Então, existe também... E esse não é responsabilidade do plano, né? Esse não é responsabilidade do plano, porque o plano custeia as terapias realizadas por profissionais de saúde, né? Então, a gente não está discutindo isso. O que eu estou querendo frisar é a ignorância ainda que permeia tanto esse tema. Então... o seu relato é o relato de tantas famílias que a gente lida lá no escritório, mas essa questão de não estar restrita ao ambiente clínico é algo que eu quero realmente ressaltar nesse debate, porque ainda existe uma ignorância e uma preocupação muito grande, não é? Com o que está por vir, decorrente desta ignorância. E é outra coisa, a mãe e o pai... Eles não estão felizes tendo uma rotina desgastante de leva filho para terapia, de recebe reclamação da escola, de ter os olhos dos vizinhos virados porque seu filho gritou. A gente não está lutando por uma coisa que é confortável para a gente, não. Eu não estou lutando como um ministro, não sei de que eu não gosto nem de pensar, chegou e disse assim, os pais querem deixar o menino na clínica para não dar trabalho em casa. A carga horária excessiva que está robotizando todo mundo. Que, na verdade, o que os pais querem é se livrar. Então... Poxa vida, você olhar para um pai, para uma mãe, para uma avó que abre mão de carreira, que abre mão de sonho, que abre mão de uma viagem, que abre mão do básico, que deixa de comer o arroz e o feijão, passa a comer só arroz para pegar o dinheiro do feijão e pagar um médico particular, porque no SUS não tem um médico. Quantas pessoas, quantas famílias tinham sonhos e quando chega um filho autista, tem que recalcular a rota. E quantos rejeitam essa criança autista por não saber recalcular essa rota e ver aquilo como um peso, não com amor. Então, você olha para uma mãe autista e chama ela de doida, de chata. Fomos escolhidas para isso, entendeu? Mas a gente não está confortável, não. Não é pra gente a rotina da minha filha, que tem tudo. Imagina a rotina de uma criança que pega
Eu tenho aqui uma mãe atípica que me ajuda no escritório, em que a filha vai para terapia e para a escola de ônibus. Ela mora perto do Parque das Flores e a filha faz terapia na Domingos Ferreira, entendeu? 50% do salário do marido é o plano de saúde para a filha fazer o tratamento. Os outros 50% para fazer feira, para pagar aluguel, entendeu? Eu já tive que ajudar essa mãe com R$10 para comprar um remédio porque estava faltando no Às vezes não tem governo. dinheiro nem para levar para terapia, né? Entendeu? Ou pega um ônibus para levar para terapia, entendeu? Hoje a menina está em casa o dia todo, porque choveu e a prefeitura suspendeu o transporte. Essa mãe parou de trabalhar, ela não tinha sonhos? Rapaz, né? eu quero fazer uma pergunta, assim, para a Stephanie, para incluir a Stephanie na conversa. Por exemplo, Stephanie, quais naturalmente sem falar nomes, mas os principais relatos, assim, que tu já pegaste de mães, tanto pro bem quanto pro mal, de ligações, de vídeos que a gente já recebeu, de fotos que a gente já presenciou dentro do escritório a respeito da importância do tratamento? Lá no escritório, nas primeiras conversas, dos contatos que eu tenho com os pais, eu digo assim, a gente vai começar agora, vou segurar sua mão e a gente vai até conseguir o tratamento. E tem 2 casos que me emocionam muito lá no escritório, que assim, eu peguei a criança, o pai estava com muitos débitos, sem conseguir tratamento algum, e eu falo, não, vai atrás de um laudo, vai na rede, bora lá produzir provas, bora ver o que é que eles disponibilizam, vamos juntar no processo, um dos que eu acompanho ali em tempo real, tudo que acontece. E assim, um dos momentos mais regozijantes para mim foi poder ligar para ele e dizer, tem uma lição muito boa para contar hoje. A gente conseguiu o tratamento. O seu filho pode iniciar agora as terapias que ele precisa. Aquele pai, ele chorou, ele me agradeceu, ele disse que foi a melhor notícia que ele podia ter no dia. Quanto tempo que ele não aguardava aquela notícia. Como outro caso, uma criança já vinha com atendimento terapêutico, tudo regular, e de repente, infelizmente, tivemos uma decisão ruim no processo. Tal como uma decisão boa é extasiante, você dá a notícia, uma ruim quebra com a gente. É uma preparação de 10, 15 minutos que a gente vai ter que contar para aquela família que aquela terapia essencial que o filho dela estava fazendo, ele não vai poder fazer mais a partir daquele momento. E que o momento agora é de reunir forças, tirar de onde não tem, para a gente conseguir reformar essa decisão. E tão logo a decisão ruim, a gente instruiu todo o processo direitinho. Em pouco tempo depois, eu consegui com que aquela decisão revertesse, ele voltasse a ter atendimento terapêutico escolar. Como em outras ligações e depoimentos de vídeo, que a gente escuta a mãe falando assim, o meu filho, ele não falava, ele não desenvolvia. E hoje a criança estava lá gravando um vídeo para a gente de agradecimento. Então, é sobre essas pequenas conquistas. É a ligação, é um vídeo, é o contato que a gente tem quando a criança vai lá no nosso escritório, que muda tudo. E é por isso que, dia após dia, a gente está lutando por essa causa. É por isso que esse tratamento é tão importante. Por isso que não é um julgamento, não é direito, não é lei, pô. É social, pô. É vida. São famílias. Eu vou falar aqui com o Renato agora, pô. Eu vou te fazer uma pergunta muito direta só pra gente encerrar esse ponto. Isabela Menezes, que é o que a gente sempre fala, que é menos de 1% da população pela condição que ela tem, por tudo que ela tem. Sem o tratamento que ela tem hoje, sem assistente terapêutico em ambiente escolar, Isabela conseguiria hoje frequentar qualquer colégio do Recife? Nem colégio, nem shopping, nem praça, nem descer no prédio. Bela tem o melhor tratamento e mesmo assim a gente tem que ter uma rede de apoio porque o tratamento permite hoje, até a gente estava comemorando, veja, Bela se trata desde 1 ano e 8 meses. Essa semana a gente estava falando, ela formou uma frase completa com sentido. Sim. Ela pediu meu copo, eu dei, ela bebeu água, ela bateu no meu ombro. Pega pra mim, por favor, mamãe. Meu Deus. O máximo que Isabela fazia tá, pega o copo. E ela formou uma frase. Depois de 10 anos de tratamento, Isabela pensou, raciocinou e falou. Entendeu? Então, se eu não tivesse esse tratamento, quando a gente começou o tratamento com Bela, Bela não pedia nem a comida dela. Entendeu? Era muito pouco o que Bela falava. A gente escutou papai e mamãe depois de 6 meses de tratamento. Entendeu? Ou seja, gente, é isso que a gente busca. Essa é a luta da gente diária e essa é a luta do dia 5. Então, só eu queria finalizar esse podcast hoje, porque o grande argumento dos planos de saúde é a quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Que o autismo vai quebrar os planos de saúde, que os planos de saúde estão quebrando e que diante disso a gente não vai ter
condições de manter o sistema de saúde suplementar do país. E aí a gente queria trazer só uns dados para vocês aqui muito rapidamente. O lucro do setor de plano de saúde em 2024 foi de 11,1 bilhões de reais. Isso apresentou um aumento no lucro de 271%. Para vocês terem noção das principais operadoras de plano de saúde, a Apvida Notre Dame teve um lucro líquido ajustado em 2024 de 1,8 bilhão de reais. Sul América, um lucro líquido de 950 milhões de reais. Bradesco, um lucro líquido de 1,5 bilhão de reais. Então, assim, a Unimed, 1,1 bilhão de reais de lucro líquido. Então, os lucros, eles não são milionários, não, eles são bilionários. E são essas mesmas operadoras de saúde que estão lutando e fazendo de tudo para tirar o tratamento da comunidade autista, das famílias atípicas, que traz isso que a gente acabou de dizer isso agora, essa importância do tratamento. Então, para finalizar, a gente pediu para o pessoal mandar umas perguntas, e aí eu vou pegar aqui as perguntas que enviaram para a gente e a gente poder responder. Vamos lá. Uma que foi feita no comentário para a gente lá no Instagram, que essa eu vou deixar a Renata responder, é a questão de que o que é que a gente faz, é direcionada para a gente, mas é complicado a gente falar, na verdade eu posso até comentar com a Renata. O que é que a gente faz quando... Isso foi para o Instituto Isabela Menezes também, quando pega um juiz, que é se tem juiz mais humano, menos humano, desumano. Foi essa pergunta que foi enviada para o Instagram da gente. Assim, eu tenho uma colocação muito, muito clara. Os processos da gente, legalmente falando, não tem o que se discutir. A gente explicou aqui agora. O direito ao tratamento, o direito à cobertura do tratamento, ela está muito clara. Então, naturalmente, se eu pego um juiz, um magistrado, que ele tem uma humanidade mais aflorada, é lógico que ele vai ver que o que a gente está pedindo está na lei e que o que aquela família está pedindo é o que aquela família precisa. Então, naturalmente, que uma pessoa mais empática, a gente fala muito dessa palavra, da empatia, naturalmente que vai ter uma melhor afinidade com o nosso pedido. E é lógico que existem quem tem mais e quem tem menos. Eu só tive experiência com a juíza do caso de Bela, porque o plano de saúde de Bela passou 9 meses para cumprir a liminar, para começar a cumprir, mas graças a Deus ela nos chamou lá e ela é empática, ela convive, ela tem filhos. E aí os filhos dela não são autistas e ela se coloca no lugar da mãe que tem um filho que precisa daquilo tudo. Então, essa juíza, para mim, é a única lembrança de juiz que eu tenho e eu não entendo. Eu não entendo empatia, não tem empatia. Eu não entendo um juiz questionar algo de saúde. Não entendo ficar na mão de um juiz que estudou direito, como na ANS, os diretores e presidente da ANS são administradores, pessoas que dirigiram seguradoras, entendeu? Como essas pessoas se acham capazes de desfazer o que um médico, depois que o médico prescrever, dizendo aquela criança, aquela pessoa precisa do tratamento e o juiz chega assim. Você colocar de xeque, né? O quê? Precisa nada. A gente fica revoltado no escritório com Eu a gente. escutei de um médico uma vez, de um juiz uma vez, disse, eu tenho um vizinho autista que os pais gastam rios de dinheiro, não serve para nada. Ele tá na casa daquela pessoa, ele tá convivendo com aquela pessoa, ele encontra aquela pessoa no elevador uma vez, sei lá, por semana. A gente fica revoltado no escritório quando a gente pega uma decisão que o juiz diz isso aqui tem direito, isso aqui tem direito, isso aqui não tem direito, isso aqui tem direito. Tipo assim, ele muda o laudo médico, a prescrição médica. A gente fica revoltado. Essa carga horária é excessiva. Isso aqui é excessivo, isso aqui não precisa disso tudo, diminui assim. E a gente já teve péssimas experiências, algumas, né, na verdade, mas uma bem ruim, que Robson teve a desonra de participar lá em outro estado, inclusive, sobre a questão até espiritual. Meu amigo. É? Então, Meu assim, Deus. Falando de sem empatia, para não dizer ignorância ou algo pior, né? A gente ainda tem que lidar com alguns... Que a questão autismo era a questão espiritual e a família tinha que ir para a igreja para poder saber lidar com o seu filho. Sim. É esse tipo de situação que a gente, infelizmente, ainda se depara. Mas vamos lá. O que as famílias atípicas podem fazer para não deixar esse retrocesso acontecer? Barulho!
Barulho, rede social, Instagram, todas as redes sociais que você tiver, vai pra rua, vai pra imprensa, vai pra grande mídia, o que tu tiver, convoca todo mundo. Qual é a mobilização que vai ter aí, pelo amor de Deus? A gente está se organizando, ainda não definimos a data, nem o local, mas já definimos que é todo mundo de preto, vai ser agora na última semana de maio, o mais próximo possível do julgamento, como também no dia do julgamento a gente vai se mobilizar. O que eu peço é assim, eu não vou gritar sozinha, eu envolvo todo mundo, eu envolvo o grupo de mãe da escola, eu envolvo o grupo de trabalho, e olha que eu trabalho com seguro, trabalho com plano de saúde, e eles estão recebendo lá nos grupos das seguradoras o meu protesto. Eu envolvo os vizinhos do prédio, eu envolvo a família, avô, avó, tio, tia, cachorro, papagaio, porque todo mundo vai ser atingido, não sou só eu com a minha filha. Então, eu já fiz um vídeo hoje de manhã, eu estava meio corrida, mas eu falei, gente, é para todo mundo isso. Parem com essa história de dizer assim, poxa, mulher, tua luta, tu é uma guerreira, tchau. Não, pega teu dedinho, clica aqui no abaixo-assinado, vamos lá, eu faço para você. Entendeu? Você vai só assinar. Mas a gente precisa cutucar todo mundo, mobilizar a sociedade, não é uma parte da sociedade. A sociedade toda vai ser atingida por isso. A gente quer conviver de igual para igual com todo mundo. Então, não deixa ninguém dar as costas, não. Cutuca, aperta, pede, chora. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando. Eu estou aqui pedindo, porque para mim desistir não é opção. Para as mães que me seguem, para as mães que estão nessa luta do Tem que falar autismo. novamente também do abaixo-assinado, que tem que ser Sim, assinado um também. abaixo-assinado que está lá, tá? A gente tá no meu Instagram, tá no Instagram. A gente tá assumindo o compromisso aqui que todo dia agora o link do abaixo-assinado vai estar nos stories da gente, né? No Stories do Instituto Isabela Menezes, eu tenho 3 Instagrams. Instituto Luísa, no Instagram de Luísa, no de Robson Menezes e da minha sogra, do meu sogro, da minha mãe. Todo mundo vai ter que postar e pedir. E a gente vai junto com isso. Não é só a mobilização física que vai acontecer, mas a mobilização diária. Já aconteceu, já está acontecendo, já todo mundo postando, todo mundo pedindo. A gente só tem 10 mil assinaturas para uma comunidade desse tamanho. O Dr. Robson tem 16 mil seguidores, ou seja, nem os 16 mil seguidores assinaram abaixo-assinado. Então, vamos em frente. Pelo amor de Deus, assim, não é só para mim, não é para Bela, é para toda a sociedade. Os ministros têm que estar cientes de que esse julgamento vai ser visto por toda a sociedade. Eles não podem ter o sentimento de que eles vão julgar sem a gente saber o que está acontecendo. Eles precisam saber que o voto que vai ser dado ali, por eles, vai ser visto por toda a sociedade. Por isso que essa mobilização é tão importante, ok? Ok. Outra pergunta. Se o julgamento não for favorável para as famílias, os tratamentos que ganhamos na justiça vão ser cancelados? A gente falou aqui, né? A decisão do efeito repetitivo, ela vai se aplicar a todos os processos que estão em trâmite. Se for processo E os que ainda virão. que é a outra pergunta, inclusive. A família não vai mais poder recorrer à justiça? Veja, recorrer à justiça vai. Mas meio que assim, você vai recorrer já sabendo qual é o resultado do seu processo. Vai ser o que está ali vinculado na tese do STJ. A única coisa que não vai poder afetar é a coisa julgada. Que é o processo transitado em julgado, que não cabe mais recurso. Esse realmente não vai ser passível de alteração, mas processos em trâmite vão ser alterados sim. Gente, acho que encerramos as perguntas. Encerramos e aí por isso eu acho que eu já vou encaminhar agora para finalizar o podcast. A gente já está chegando em 1h30 de gravação. E aí eu vou passar a palavra para vocês deem as suas considerações finais. Depois passa para mim e aí eu encerro o programa. Vou começar na mesma ordem que eu comecei. Meu amor, suas considerações finais. Vamos continuar lutando, vamos continuar nos mobilizando, mesmo a gente tendo esperanças. Toda vez que cutucarem, a gente vai brigar. Eu já percebi que a comunidade autista, quando quer, consegue o que for necessário, entendeu? Quando Bela teve o diagnóstico, eu não sabia nem o que era autismo. E eu acredito que de 5 anos para cá, a gente conseguiu muita coisa. Desde uma vaga no estacionamento, as plaquinhas de onde a gente anda tem lá o símbolo do autismo, o nosso laço com quebra-cabeça e é uma comunidade que, se unir, a gente consegue ir muito além. Então, vamos continuar unidos. Tem mobilização no Brasil todo. Tem um abaixo-assinado rodando o Brasil todo. Vamos em frente, eu conto com vocês e vamos estar sempre aqui juntos, disponíveis para a gente se ajudar. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Doutora Fabiana, considerações finais.
Eu acho que esperança é diferente de esperar. Então, a gente tem que ter esperança com atitude, não é? Estamos fazendo a nossa parte, vamos continuar representando cada um de vocês, mas vocês também precisam estar juntos conosco nessa luta, a começar deste abaixo-assinado, agora que vamos todo mundo aí se mobilizar. A gente não está aqui querendo quebrar plano de saúde, muito pelo contrário, quero que eles lucrem cada vez mais, mas prestem um serviço cada vez melhor. O que quebra é o emocional das famílias, o que quebra é a confiança do cidadão, o que quebra é o Sistema Único de Saúde. Todo mundo sai no prejuízo. Então, vamos ter a esperança com a atitude de que a gente possa ter o resultado o mais positivo possível no dia 5. Vamos Maravilha. ter. Doutora Stephanie, suas considerações finais. A gente não tem que esperar para o dia do julgamento para usar preto, ir para a rua, de última hora tá ali fazendo assinatura. Já começou. A gente está contando os dias para quando a gente vai ter a decisão. Mas já iniciou. Então, conversa com o vizinho na rua, fala para as pessoas sobre a importância, pede para assinar. A gente vai estar com o compromisso de estar ali disponibilizando o link todos os dias. Vamos para cima, vamos para a luta, vamos garantir, como o Dr. Robson falou, que eles não vão julgar, sem que todos nós estejamos olhando e fazendo o possível para que todos os direitos estejam garantidos. E assim, gente, eu queria falar para vocês, finalizar esse programa de hoje dizendo, primeiro ponto, é muito importante, o Ibereté e o Ligaté estão habilitados no processo e a gente continua trabalhando em busca da melhor decisão possível para a comunidade autista no Brasil. Na semana que vem, nas 2 próximas semanas, membros do Ibereté estarão em Brasília para despachar com os ministros. Na semana que vem, meu amigo Franklin, na última semana de maio eu estarei lá, muito provavelmente também com Mirella, para que a gente vá despachar com cada ministro, entregar memorial, assim como a gente fez no IEC do Autismo aqui em Pernambuco, para que a gente entregue memorial, entregue material técnico, comprove a importância do tratamento e vá em busca dessa decisão. É importantíssimo deixar claro. O que o STJ decidir agora, no dia 5 de junho, vai delimitar e vai determinar qual é o tratamento que nossos filhos vão ter direito. E a nossa luta é para que a gente garanta que esse julgamento seja o mais justo possível em prol da nossa comunidade. E assim eu encerro o 3º Hobbycast. Muito obrigado por vocês, espero que esse conteúdo ajude muita gente. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, meninas. Até mais.